Revealed. How a poor maid transformed her life by exposing a billionaire's husband's dark scheme. Maria lived in the shadows of opulence. Every day, she scrubbed floors in the grand mansion of the wealthy Rodriguez family, dreaming of a life beyond the dust and grime. One fateful evening, as thunder rolled and rain lashed against the windows, she overheard something that turned her world upside down. Hushed voices in the lavish study whispered secrets a scheme that could ruin lives. Her heart raced. A tightness gripped her chest. What had she stumbled upon? Maria's fingers trembled as she wiped the dishes, the echoes of their words haunting her. "We can't let anyone find out." Those ominous words replayed in her mind, heavy like a stone. She glanced towards the door, the fear of being caught almost paralyzing. But she couldn't ignore what she had just learned. The husband of the glamorous Mrs. Rodriguez, a man wrapped in charm and deceit, was hiding something dark. Maria felt the adrenaline surge. At that moment, she understood. This was her chance for change, her chance to rise above the life she had always known. Days slid by, but Maria's determination only grew stronger. With every encounter, she noticed the world around her, the tension in the air, the sadness in the eyes of her fellow servants. They, too, were trapped in this gilded cage, their dreams slipping away like sand. She shared her plan with her closest friend, Anna, who listened in awe. "You have to speak up, Maria. You have to do it." Anna's voice was fierce, inspiration igniting in her eyes. The thrill of possibility crackled in the air between them, mixing with fear. "Before continuing, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. One night, the storm returned with a furious howl. Maria gathered her courage and slipped into the dimly lit study. There was the laptop left unattended, the documents sitting on the desk like silent witnesses to the crime. She felt a spark of defiance. Every second echoed with her heartbeat. What she uncovered was beyond anything she imagined: figures, names, plans hidden in plain sight. The truth was heavier than she expected. Tears pricked her eyes, not of fear, but of resolve. As she grasped the evidence tightly in her hands, she could almost taste the freedom ahead. Just then, a flush of footsteps made her freeze. The door creaked open, and there stood Mr. Rodriguez, his face shadowed by the dim light. Their eyes locked in that chilling instant, each realizing that the other held the key to their destiny. Maria's heart thundered, and she knew she had crossed a line she could never uncross. What happened next? Would she expose the truth, or would it shatter her life completely? The air crackled with tension, leaving only the question lingering. Could Maria truly turn the tables on a billionaire-esque scheme, or had she unwittingly placed herself in grave danger? A tensão era palpável no ar. Maria sentia o tempo se arrastar. O mundo ao redor dela se tornava borrão. O olhar de Mr. Rodrigues a atravessava, como se tentasse perceber seus pensamentos. Ela queria correr, gritar, mas suas pernas estavam paralisadas. O lugar que sempre foi labirinto de limpeza e ordens agora se tornava sua prisão. Você não deveria estar aqui, Maria, ele disse, a voz calma, mas com uma ameaça latente. As palavras soaram como eco nos corredores silenciosos da mansão. O medo a envolveu como manto, mas dentro dela uma chama começava a arder. Se ele soubesse o que ela tinha em mãos. Eu estava apenas organizando tudo, Maria gaguejou, tentando soar convincente. Seu coração pulava, e o que tinha achado não saía de sua mente. Cada segundo em Porta-VA.mr. Rodrigues deu passo à frente, os olhos se estreitando. Sabe que não pode ser vista aqui à noite, certo? É uma má ideia. Havia uma frieza em sua voz que a fazia gelar. Mas Maria não era mais a mesma.
A determinação a invadia, como uma onda. Estou cansada de medo, ela pensou. O que ela tinha descoberto não poderia ficar nas sombras. O brilho da tela, as palavras escritas, a verdade apenas aguardava ser revelada. Uma vida de luta poderia dar lugar a um futuro novo e brilhante. Eu ouvi você, Maria ousou dizer, as palavras saindo com um fervor inesperado. Sobre o que você está fazendo, e eu tenho provas. O ar ficou pesado. O homem à sua frente arrumou os ombros, mas a ira não estava longe de seu olhar. Provas? Você não sabe do que está falando. Ele se aproximou, ameaçador. Uma palavra sua, e você estará destruída. Essa frase ecoou em sua mente, mas em vez de amedrontá-la, Maria sentiu-se mais forte. E se eu não me calar? E se eu lutar? Ele riu. Essa risada fria que fez Maria estremecer. Você acha que alguém vai acreditar em você? Você é apenas uma empregada, Maria. Ninguém ligará. Talvez, ela respondeu, o tremor antes presente substituído por uma nova confiança. Mas e se eu tornar isso público? E se as pessoas souberem quem você realmente é? O silêncio se instalou entre eles, um espaço tenso onde cada respiração contava. Maria sabia que a escolha estava em suas mãos agora. Podia seguir o caminho da segurança ou desafiar o destino que lhe foi imposto. Quais seriam as consequências? Dentro dela, uma batalha se desenrolava. O desejo de se proteger contra o impulso de expor a verdade. A coragem se sobrepunha ao medo, enquanto uma ideia provocadora surgia. As planilhas, os e-mails, tudo poderia ser uma arma, e ela precisava decidir se iria se tornar a autora da própria história ou permanecer uma nota de rodapé na vida dos poderosos. Você está brincando com fogo, Maria. Ele sussurrou, o olhar atravessando-a como se fizesse questão de marcar seu aviso. A ameaça estava clara. Agora, Maria enfrentava sua maior decisão. O que ela deveria fazer a seguir? Revelar a verdade poderia mudar o curso de sua vida, ou arruinar tudo. Ela respirou fundo, sabendo que o próximo movimento faria ecoar sua voz entre os que, como ela, se sentiram silenciados. Vou lutar, comece a se preparar. Foram suas últimas palavras, carregadas de uma firmeza renovada. Ao sair do recinto, ela não apenas portava aquelas provas, mas também uma coragem que nunca imaginara ter enquanto a tempestade rugia lá fora. A verdadeira batalha se desenhava à porta dela. O que aconteceria quando os segredos fossem expostos? Maria estava prestes a descobrir. Maria saiu da mansão com o coração acelerado, cada batida ressoando em sua mente como um tambor em um desfile. O vento cortante da noite envolvia-a, mas não podia abalar a determinação que brotava dentro dela. A sensação de poder e vulnerabilidade competia em seu peito. Sabia que não havia mais volta. Cada passo que dava era em direção a uma nova vida ou à sua completa destruição. O caminho até o ônibus parecia interminável. As ruas estavam desertas, com apenas as sombras dos edifícios acompanhando-a. Cada esquina poderia esconder um perigo, mas Maria mantinha a cabeça erguida, lembrando-se das provas que levaria ao público. Ela precisava de um plano e de aliados. Amizades que antes pareciam superficiais agora eram um porto seguro onde poderia buscar apoio. Quando finalmente chegou em casa, a escuridão a acolheu como um amigo. A pequena sala que compartilhava com a irmã mais nova tinha um cheiro familiar de arroz e feijão, um lembrete do conforto que sua família sempre foi. Mas a imagem daquelas folhas impressas queimava em sua mente. Maria se sentou à mesa, pegou um caderno e começou a anotar cada detalhe que lembrava. Os contratos, as conversas ouvidas, os e-mails confidenciais. Sua caligrafia tremia, mas a firmeza de suas intenções a guiava. Maria, você está bem? Perguntou sua irmã, com um olhar preocupado. Você parece distante. Estou só, pensando em um projeto, respondeu Maria, tentando esconder o abraço de nervosismo que a envolvia. Não podia revelar nada ainda, mas o peso daquela decisão atingia-a em ondas. Se falhasse, o que aconteceria com sua irmã? Elas não estavam apenas lutando por justiça, estavam lutando para manter suas vidas. Ao amanhecer, Maria sabia que precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la. A coragem crescerá dentro dela,
Mas não era suficiente sozinha. A rede de proteção dos direitos dos trabalhadores poderia ser o primeiro passo. Lembrou-se dos folhetos que vira na biblioteca, as histórias de outros que tinham se levantado e mudado suas realidades. Pessoas que, assim como ela, decidiram que o medo não governaria suas vidas. Após alguns telefonemas, ficou sabendo que uma reunião aconteceria naquela tarde. As mãos suavam de ansiedade, mas a esperança a impulsionava. Quando chegou ao local, encontrou um grupo de trabalhadores, cada um com suas próprias histórias de luta. Ali estava um senhor que tinha sido despedido por reclamar de salários atrasados, e uma mulher que havia perdido tudo por denunciar abusos no trabalho. Elas compartilhavam uma confiança e união que Maria nunca imaginou que poderia existir. Eu preciso expor algo grande. Maria começou, sua voz hesitante mas clara. O que descobri sobre um dos poderosos pode virar tudo de ponta cabeça. Olhares se voltaram para ela, o respeito se formando nas expressões. O que ela tinha era mais que um segredo. Era uma partida de xadrez em um jogo que estava prestes a ser jogado. Mas, no dia seguinte, Maria também percebeu que Mister Rodrigues não ficaria parado. Ele a observaria, assim como o predador observa a presa. Uma sombra incumbida de um sorriso falso se aproximava. Enquanto Maria se preparava para essa nova fase da luta, uma mensagem chegou ao seu celular. Era um número desconhecido, mas as palavras a atingiram como um raio. Eu sei o que você está planejando e você não vai gostar da resposta. A adrenalina percorreu suas veias, e a realidade do que estava prestes a enfrentar a atingiu em cheio. Agora, mais do que nunca, Maria sabia que sua luta não seria apenas contra um homem, mas contra um sistema. O medo era inevitável, mas a paixão pela liberdade a conduziria. Com essas palavras ainda ecoando em sua mente, Maria deu um passo à frente. A luta apenas começava. Que resposta ela enfrentaria a seguir? Maria acordou com a respiração ofegante. O sol entrava pela janela, mas a luz não trazia calor. Seu estômago girava pensativa sobre a mensagem enigmática que receberá. E se ele realmente souber? Essa pergunta perfurava seu cérebro como uma agulha. Ela se levantou da cama, o coração pesado, e analisou seu reflexo no espelho. O que via refletido era uma mulher determinada, mas também assustada. Você é mais forte do que pensa, falou em voz alta, tentando encorajar-se. O dia prometia ser longo, e a reunião na rede de proteção dos direitos dos trabalhadores não poderia ser adiada. Maria sabia que precisava se blindar. Mas como? O pensamento de Mister Rodrigues a vigiando a deixava inquieta, mas a raiva que sentia pelo que ele representava a impulsionava. Preparou-se rapidamente, prendendo o cabelo em um coque bagunçado. Colocou uma blusa simples e jeans, mas seu olhar refletia um brilho resoluto. Ao olhar mais uma vez para o espelho, sentiu que o que estava em jogo era maior do que sua própria vida. Era a vida de todos que estavam lutando ao seu lado. No caminho para a reunião, Maria não conseguiu afastar o pensamento da mensagem. E você não vai gostar da resposta. As pessoas nas ruas passavam apressadas, e enquanto caminhava, sentia a realidade em cada passo. Trabalhadores de todos os tipos, a maioria com as costas curvadas pelo peso de um dia de trabalho que mal valia as horas empenhadas. Ela se lembrava de seus rostos, do esforço e da tristeza que habitava seus olhos, e a determinação tomou força dentro dela. Quando chegou ao local da reunião, o ar estava tenso. As pessoas conversavam em grupos pequenos, alguns murmurando ansiosos, outros compartilhando histórias que já eram conhecidas por ela. Ao entrar, Maria foi recebida com silêncio. Olhares curiosos a observavam, como se ela fosse um novo elemento, uma promessa de mudança. Oi, pessoal. Eu sou a Maria, iniciou, sua voz soando mais firme do que imaginou. Cheguei aqui porque eu descobri algo sobre a empresa do Mister Rodrigues. Algo que pode mudar tudo. O Cicero percorreu a sala. Olhares se encontraram, muitos com esperança, outros com medo. Ela podia sentir a expectativa crescendo, como um entusiasmo prestes a explodir. Se estivermos juntos, podemos nos proteger. Precisamos de um plano e de coragem. Uma mulher na primeira fila, uma trabalhadora que Maria conhecia apenas de vista, ergueu a mão. Mas como podemos confiar que você não está flertando com o perigo?
Isso poderia nos colocar em risco. O coração de Maria disparou. Eu entendo sua preocupação. Mas o que há em jogo é muito maior. Precisamos expor a verdade, não apenas para nós, mas por todos que têm medo. Não podemos mais nos calar. E então, agradeceu ao impulso que a havia levado até ali. O grupo começou a se mobilizar. Uns murmuravam, outros já falavam com entusiasmo. Maria percebia que estava sendo ouvida, que seus medos estavam se convertendo em força coletiva. Quando a reunião terminou, um homem se aproximou dela. Ele tinha cabelos grisalhos e um ar de sabedoria nas rugas de seu rosto. Maria, se você realmente estiver disposta a enfrentar isso, talvez possamos unir nossas vozes. Mas deve ser agora. Estava prestes a responder quando seu celular vibrou novamente. Um novo aviso. Seu coração parou por um instante. Era outra mensagem, de número desconhecido. Você ainda não percebeu o quanto está em perigo. Pare com isso, ou a próxima a ser exposta será você. Maria Congela. O que fazer agora? A luta estava apenas começando. Mas o que mais ela teria que enfrentar? Uma pergunta reverberava em sua mente. Até onde estava disposta a ir para garantir a liberdade deles? O relógio corria, e Maria precisaria escolher rapidamente entre continuar seu plano ou recuar. A decisão a confrontava de maneira brutal. Como seria seu próximo movimento? Maria respirou fundo, tentando abafar o pânico que ameaçava consumir seu interior. Olhando novamente para o grupo que havia se formado ao seu redor, sentiu que a força deles poderia ser mais poderosa do que qualquer ameaça que Mr. Rodrigues representasse. Eu vou enfrentar isso, pensou com firmeza. O homem grisalho, que se apresentou como Carlos, aguardava uma resposta, seus olhos refletindo um misto de esperança e preocupação. Maria percebeu que a coragem não era a ausência do medo, mas sim a disposição de avançar apesar dele. Vamos fazer isso juntos, Carlos, declarou, sua voz mais forte do que jamais esperou. Precisamos agir antes que ele nos silencie. A determinação, no tom de Maria, ecoou na sala. Alguns começaram a murmurar entre si, a conversa se tornando cada vez mais intensa. Eles sabiam que se unissem forças, poderiam ser mais do que vítimas. Podiam ser agentes de mudança. Depois de intensas discussões, decidiram formar um comitê. Seriam as vozes de muitos, trazendo à luz as injustiças da empresa de Mr. Rodrigues. Maria se tornou a líder desse pequeno exército, um papel que nunca havia sonhado ocupar, mas que agora parecia se encaixar nela como uma luva. Nos dias seguintes, o grupo se encontrou com frequência. Maria sentia a adrenalina correr em suas veias enquanto organizavam protestos pacíficos e elaboravam um plano para expor as práticas abusivas da empresa. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem que receberá a assombrava. A próxima a ser exposta será você. Aquela voz desconhecida se tornava um eco constante, e a ideia de ser a próxima a sofrer as consequências estava sempre à espreita. Certa manhã, enquanto revisavam documentos e organizavam novas estratégias, um colega colocou em pauta a possibilidade de buscar apoio da mídia. Se conseguirmos que a imprensa nos ajude, Mr. Rodrigues não poderá mais se esconder, sugeriu um jovem chamado Tiago, olhando para Maria com expectativa. Ela hesitou. A ideia de focar a atenção da mídia na batalha deles era tentadora, mas trazia consigo um risco enorme. E se essa exposição chamasse mais a atenção de Mr. Rodrigues? Os desafios pareciam crescer diante dela, e Maria sabia que a escolha que fizesse poderia afetar a vida de muitos. Estamos prontos para isso? Questionou, sentindo a pressão aumentar. O grupo a observava, a determinação nos rostos misturada com o medo do desconhecido. Não podemos voltar atrás. Precisamos ser sólidos, não apenas por nós, mas por todos que vêm sendo oprimidos. E naquela sala, Maria fez sua escolha. Vamos levar a história à mídia. Se a verdade não for trazida à luz agora, nada mudará. Agora ou nunca. Apoiada pela energia coletiva, Maria sentiu uma onda de esperança. Mas, mesmo assim, um nó se formou em seu estômago. A mensagem ainda pulsava em sua mente, como um fantasma persistente. E se ela estivesse realmente colocando a vida de todos em risco? Nos dias seguintes, a equipe se preparou intensamente. E, a cada passo,
O medo de Maria aumentava. Ela sabia que a decisão havia sido tomada. Mas o que seria da sua vida e da vida daqueles ao seu redor depois disso? O clima estava tenso, e a tarefa de levar suas vozes até a mídia estava cada vez mais próxima. Enquanto Maria deixava a reunião, seu celular vibrou novamente. Agora, mais do que nunca, ela precisava saber quem era a origem daquelas ameaças. O que ela encontraria? A coragem tinha um preço, e ela estava prestes a descobrir qual seria. As sombras de sua decisão se aproximavam, e a pergunta que não parava de reverberar em sua mente era: até onde você iria para lutar por um futuro melhor? Desafios à frente. Maria tinha que estar pronta. Mas quem mais estaria disposto a lutar ao seu lado? Maria caminhava tensa pelas ruas da cidade. A mensagem que receberá ainda pulsava em sua mente, fazendo seu coração acelerar. Era como se as palavras estivessem escritas não apenas em uma tela, mas também em seus pensamentos. A sensação de que cada passo a levava mais perto do desconhecido e perigosamente mais longe de sua zona de conforto. O grupo se preparava para uma coletiva de imprensa. As vozes animadas e a esperança eram palpáveis, mas Maria sentia um peso dentro de si. Olhando para Tiago, que organizava os papéis com uma energia contagiante, ela se lembrou do sentido de comunidade que havia construído ali. Era mais do que apenas um plano. Era uma luta coletiva. Enquanto esperavam a chegada dos repórteres, Carlos se aproximou. Maria, a gente tá com você. Não se esqueça disso, disse ele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sua voz era calma e cheia de determinação. Obrigada, respondeu Maria, tentando sorrir. Mas a insegurança ainda dominava seu espírito. O que aconteceria se Mr. Rodrigues se revelasse mais abusivo do que ela poderia imaginar? As ameaças poderiam não ser apenas palavras vazias. Você acha que ele já sabe? Questionou, sem saber se queria ouvir a resposta. Se souber, é porque estamos fazendo algo certo. Ele não pode silenciar a verdade para sempre. Carlos foi firme. Essas palavras ecoaram em Maria, trazendo um pouco de alívio. O poder de um grupo unido era inegável. Mas e a repercussão disso nas suas vidas? E se a exposição a fizesse pagar um preço alto? Quando as câmeras começaram a aparecer, um frio na barriga se instalou. Maria sentiu a adrenalina crescer à medida que a coletiva se aproximava. Outros integrantes do grupo se posicionaram ao seu lado, formando um arco humano de apoio. Ela respirou fundo mais uma vez, tentando encontrar a força que a havia trazido até ali. As perguntas começaram. Repórteres curiosos queriam saber sobre as práticas agressivas da empresa e como Maria poderia descrever o ambiente de trabalho. Com cada resposta, ela se sentia mais viva, a história fluindo de sua boca como um rio que finalmente encontrava o caminho para o mar. A paixão em sua voz misturava-se com a indignação pela injustiça, e ela sentiu que talvez estivesse quebrando o silêncio que havia sido imposto por muito tempo. No entanto, a todo momento, o pânico à espreita sussurrava em seu ouvido. E se ele retaliar? Essas dúvidas assustadoras não desapareciam, e cada sorriso no rosto dos colegas não conseguia apaziguar completamente seu medo. Quando um repórter levantou a questão sobre as ameaças, um nó apertou seu estômago. Eu não sou a única. Todos nós estamos aqui juntos, e sabemos que não somos apenas números. Temos histórias e vozes. Um murmurinho de apoio veio do grupo, e o sentimento de união iluminou um pouco o ambiente tenso. Logo após o evento, enquanto todos comemoravam a coragem demonstrada, Maria olhou para os rostos empolgados ao seu redor. Ela deveria se sentir mais confiante, mais forte, mas as sombras da incerteza ainda a seguiriam. Dentro dela, algo estava mudando, mas o fim daquela luta estava longe de seu alcance. Assim que ela se afastou do grupo para respirar um pouco, seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem com um único nome: Rodrigues. Seu coração disparou. O que mais ele poderia querer? Uma nova onda de nervos a tomou. A luta estava apenas começando, e Maria sabia que talvez o maior desafio ainda estivesse por vir. Maria fixou os olhos na tela do celular, o coração batendo como um tambor. Era assustador ver o nome de Rodrigues ali, como se ele estivesse espreitando na escuridão, pronto para atacar. Com a respiração entrecortada,
Ela hesitou. O que ele queria agora? Não havia muito tempo para pensar, porque o próximo movimento poderia ser crucial. Decidida, deslizou o dedo pela tela e abriu a mensagem. Amanhã, 10 horas. Precisamos conversar. Apenas isso. Os sentimentos se misturaram: raiva, medo e até uma curiosidade quase irresistível. Como ele ainda tinha a audácia de solicitar um encontro? E o que ele diria? À medida que os questionamentos surgiam, Maria mordeu o lábio, um gesto que já virou um hábito nos últimos dias. Quando voltou para o grupo, a comemoração tinha tomado conta do espaço. Sorrisos, abraços e cliques de fotos preenchiam o ar. Mas nesse momento, tudo parecia distante. Ela tentava se convencer de que aquele era um momento de triunfo, mas a mensagem de Rodrigues pesava como uma âncora em seu peito. Carlos e Tiago estavam rindo, mas era como se Maria estivesse presa em uma bolha, observando essa euforia de fora. Uma mão leve tocou seu braço. Era Tiago. Ei, você está bem? Paris Destant. O tom de preocupação em sua voz fez Maria sentir-se um pouco culpada. Todos estavam ali, lutando por uma causa, e ela se sentia tão dividida. Sim, só pensando no que vem a seguir. Para ela, essa era a verdade. Cada passo adiante poderia ser uma armadilha disfarçada. Tiago a observou com mais atenção. Amanhã, mais um passo. O que importa agora é a força que temos. Você está pronta para o próximo capítulo? Não está. Ele envolveu os braços nela, um gesto que aquecia seu coração. Ele havia se tornado uma base sólida sua. Eu quero estar, Maria respondeu, a hesitação ainda presente. Mas quando olhou ao redor, viu não só a determinação nas expressões de seus amigos, mas também a solidariedade que havia se formado entre eles. Era uma luta coletiva, uma verdade que se erguia acima de cada medo individual. Enquanto o evento se encerrava, Maria se despediu dos colegas e saiu, os sons da festa se dissipando à medida que se afastava. A cidade estava silenciosa sob a luz da lua, refletindo o turbilhão que acontecia dentro dela. Ok, Rodrigues realmente queria? Poderia ser uma oportunidade de confrontá-lo. Ou talvez apenas mais uma manipulação. Com o celular na mão e as dúvidas fervilhando em sua mente, Maria decidiu que, ao invés de temer o encontro, ela queria controlá-lo. Ao entrar em casa, suas mãos tremiam, mas não era apenas o medo, era uma determinação crescente. Se ele queria uma conversa, que fosse uma conversa verdadeira. Que não houvesse mais lugar para jogos e mentiras. O peso do confronto começou a dar lugar a uma força que ela não sabia que tinha. O próximo dia poderia ser decisivo. Mas, de uma certa forma, Maria também compreendeu que não poderia estar sozinha nessa jornada. No fundo, ela precisava levar o grupo com ela, não apenas para lutar contra Rodrigues, mas para celebrar juntos a vitória que estava por vir. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Eu estou pronta, afirmou em voz baixa, como uma promessa a si mesma. Mas, ao abrir os olhos, outra mensagem iluminou a tela do celular. Era uma notificação, uma notícia que provocaria uma reviravolta inesperada. Maria ficou paralisada. O jogo havia mudado, e a verdade que ela estava disposta a mostrar poderia estar mais perto do que imaginava. Maria fixou o olhar na tela do celular, o coração acelerado. A nova notificação era de um portal de notícias renomado. Escândalo. Empresário conhecido estaria envolvido em esquema ilícito. O nome Rodrigues brilhava na manchete, como um farol que iluminava todas as incertezas. O desespero e a adrenalina começaram a se misturar, enquanto ela lia rapidamente os detalhes. A reportagem falava sobre investigações, acusações de corrupção e o envolvimento de figuras poderosas. Era o homem com quem ela precisava se encontrar. Uma onda de emoções a atravessou, um misto de alívio e inquietação. Ele não era apenas um confronto pessoal. Agora era parte de algo maior. Maria deveria ter certeza de que cada passo que desse a partir dali seguraria a verdade em suas mãos. Mas quem garantiria que essa verdade a protegeria? Ela respirou fundo e se permitiu sentir essa nova possibilidade. O grupo, o apoio de Tiago, todos estavam envolvidos nessa luta. Não poderiam enfrentar Rodrigues sozinhos, ela já sabia disso. Por um momento,
Maria se sentiu menos sozinha e mais decidida. O que quer que significasse aquele encontro, ela faria suas amigas e amigos parte dele. Maria mal conseguiu dormir naquela noite. Enquanto o relógio fazia horas, a ansiedade martelava em sua mente. O que diria? Estaria preparada para o que Rodrigues poderia jogar em sua direção? Cada vez que fechava os olhos, imaginava-se engolida por uma onda de certezas e interrogações, sem descanso de seus pensamentos. Quando o sol se ergueu, uma nova energia tomou conta dela. Maria vestiu-se com roupas que a faziam sentir-se forte. Olhou-se no espelho e decidiu que era mais do que uma vítima. Era uma guerreira. O grupo a havia ajudado a perceber isso. Ele precisava saber que não estava lidando apenas com uma mulher assustada, mas com uma pessoa disposta a lutar. Logo, os minutos se arrastavam. Maria e um punhado de amigos se encontraram em um café próximo do lugar do encontro. Enquanto esperavam, um clima de expectativa e nervosismo pairava no ar. As conversas estavam dispersas, mas era como se todos compartilhassem o mesmo pensamento. A luta estava prestes a começar. Tiago, sempre atencioso, segurou a mão de Maria e disse: "Estamos com você, não importa o que acontecer." Seu olhar encorajador trouxe um calor que Maria precisava. Olhando ao redor, viu amizade e força. Eles se tornaram uma verdadeira família, unida por um propósito. E isso a encorajou mais do que qualquer palavra. Finalmente, o tempo chegou. Maria olhou para o relógio mais uma vez, e seu coração disparou. Era agora ou nunca. Com um aceno de cabeça, ela se dirigiu à porta, o grupo atrás dela, dando suporte silencioso. Quando chegou ao local do encontro, Rodrigues esperava. Com um sorriso arrogante que a fazia sentir náuseas, ele não tinha ideia de que estava prestes a enfrentar não só Maria, mas tudo o que ela havia se tornado. Entre eles não haveria mais secretismo ou manipulações. Com seu coração batendo forte, Maria se ouviu dizer: "Vamos conversar." Mas o que ninguém esperava era que uma testemunha inesperada os aguardava do lado de fora, pronta para revelar verdades que poderiam mudar tudo. Maria respirou fundo, sentindo o peso das palavras pesando no ar entre ela e Rodrigues. Enquanto ele a observava com aquele olhar cínico, uma tensão pesada se instalou. Ninguém soube antes o que iria acontecer, nem mesmo ela. Mas havia algo diferente, algo que fazia seu sangue ferver. Aquele não era mais o jogo de gato e rato que ela vivia. Agora era uma luta pela verdade. "Você é uma mulher corajosa", disse Rodrigues, tentando manter o controle da situação. "Mas você realmente acha que tem algo para me dizer que me exponha?" Maria sentiu um frio na espinha, mas não recuou. "Eu não estou aqui para discutir suas verdades, Rodrigues. Estou aqui para expor o que você realmente é." Ao seu lado, Tiago e os outros se mantiveram em silêncio, prontos para agir, se necessário. Rodrigues riu, mas era uma risada nervosa. "E você pensa que pode fazer isso sozinha, com seus amigos? Você é só uma mulher." Que se levantou, interrompeu Maria, sua voz firme. "E você vai aprender que, e não estou sozinha nesse combate." Nesse instante, um murmúrio surgiu do fundo da rua. Maria virou-se e viu uma mulher se aproximando apressada. Ela se destacava entre a multidão, e seus olhos estavam cheios de algo que Maria não sabia nomear. Quando a mulher chegou mais perto, Maria reconheceu a expressão angustiada. Era Laura, uma ex-funcionária de Rodrigues que havia trabalhado no passado em sua empresa. "Desculpe, mas eu não podia ficar de fora", disse Laura, ofegante. "Eu escutei o que você estava fazendo e precisava vir. A verdade precisa ser contada. E eu estou aqui para ajudar." Rodrigues mudou de tom, a arrogância perdendo força. "E você realmente acha que suas palavras têm peso? Você acha que posso me importar com o que uma funcionária demitida tem a dizer?" Laura, porém, não se deixou intimidar. "Você pode me ter demitido, mas não pode apagar a verdade. Eu vi o que ele fez. Eu vi você se envolvendo em esquemas nojentos, e se há justiça neste mundo, você vai pagar por isso." Maria ficou absorvendo cada palavra. Laura tinha provas, e ela era a peça que faltava. Com sua coragem renovada, Maria olhou para Rodrigues. "Você não controla
mais a narrativa. As pessoas ao seu redor estão se levantando, e nós estamos prontos para enfrentar isso juntos. Rodrigues começou a suar, sua máscara de confiança começando a se romper. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Há muitos interesses em jogo aqui. Sim, são interesses poderosos, afirmou Tiago, agora ao lado de Maria e Laura. Mas a verdade é mais forte. E nós somos muitos. O coração de Maria batia acelerado, seu corpo pulsando com esperança e determinação. A testemunha inesperada havia chegado e trazido, não apenas apoio, mas um novo brilho de possibilidades. A batalha estava prestes a se intensificar, e o grupo se tornava cada vez mais inquebrantável. Enquanto observava Rodrigues, que começava a perder sua arrogância, Maria sentiu que estava prestes a cruzar uma linha. Existiam segredos prestes a serem revelados, e ela compraria essa luta com tudo o que tinha. O que você vai fazer agora, Rodrigues? Maria quase sussurrou, uma chama de desafio na voz. Mas a pergunta ecoava. Ela sabia que a resposta poderia mudar tudo, inclusive suas vidas. Após um momento, a mulher misteriosa que ficou quieta ao lado da porta começou a se mover, seus olhos fixados em Rodrigues, como se carregassem a verdade que poderia embelezar ou arruinar tudo. O que Maria não sabia era que o segredo que a mulher carregava poderia ser mais poderoso do que jamais imaginou. A tensão no ar estava elétrica. Maria sentia a adrenalina percorrer suas veias enquanto encarava Mr. Rodrigues, seu coração batendo como o tambor de um carnaval, marcando uma nova era em sua vida. Laura, ao seu lado, também estava cheia de coragem. A presença dela tornava tudo mais real, mais poderoso. Você deve estar se perguntando o que eu e Laura estamos fazendo aqui. Maria começou, sua voz firme. Estamos aqui para acabar com as suas mentiras. Rodrigues hesitou, seu sorriso se desvanecendo à medida que percebeu que o jogo havia mudado. Você acha que tem apoio? Que uma aliada ex-funcionária pode realmente fazer diferença? Ele se atreveu a zombar. Mas agora havia um pingo de incerteza em seu olhar. A confiança que antes emanava do homem poderoso começava a se dissipar como a fumaça em um baile de máscaras. Sim, eu tenho apoio. Maria respondeu, exaltando sua voz. Não somos apenas nós duas. Somos milhares que já sofreram com seus abusos. E essa vez, as vozes estarão unidas. A determinação de Maria ressoou, não só em suas palavras, mas em seu olhar. Ela notou o grupo de amigos e aliados posicionados atrás dela, prontos para enfrentar a tempestade. Você pode tentar silenciá-los uma vez, duas, disse Laura, a paixão ardente em seu peito, não deixando que o medo a dominasse. Mas a verdade cria raízes profundas. E nós estamos aqui para arrancar a máscara que você veste. O povo já não tolera mais suas traições. Rodrigues começou a se mover impaciente, os olhos ardendo com indignação. Se você acha que pode expor o que quer que seja sem consequências, está muito enganada, ele rosnou. Mas nesse momento, o que deveria soar como uma ameaça estava repleto de desespero. A verdade estava se aproximando, e o poder dele estava se desvanecendo. Com cada segundo que passava, eles também podiam ouvir vozes se aproximando, repórteres, pessoas que tinham um interesse na verdade. Maria percebeu que a imprensa estava chegando. O plano dela estava se concretizando. A luta agora não era apenas dela. Era um movimento, era um grito de fome por justiça. A cada passo que Rodrigues tentava dar, as vozes do grupo se tornavam mais unidas, formando um coro de resistência. Maria, você é valente. Deixe-o ouvir, gritou Tiago, e os outros acompanharam com palavras de encorajamento. Maria respirou fundo, encarando Rodrigues nos olhos. Você se escondeu atrás de sua riqueza e influência por muito tempo. Chegou a hora de a verdade brilhar. E essa verdade é que o poder não será mais seu só porque você o tem. O verdadeiro poder é da união das pessoas. Quando os repórteres finalmente chegaram, Maria levantou a mão para chamar a atenção. Como as vozes de um povo oprimido, estacionamos neste ponto para reverter a maré da injustiça. Hoje, finalmente, o tempo do silêncio chegou ao fim. O olhar de segurança que ela teve neste instante, refletido nas faces solidárias ao seu redor,
Era inegável. Rodrigues começou a retrair seu sorriso, a arrogância se evaporando de seu semblante. E frente àquelas câmeras, Maria sabia que não havia como voltar atrás. Vocês não vão nos calar, concluiu. Cada palavra mais forte que a anterior. Porque aqui estamos para expor a verdade. Os repórteres começaram a fazer perguntas, enquanto a multidão ao redor se aglomerava. Mas as palavras de Maria eram um furacão, e toda a força dela estava sendo transmitida em cada respiração. Ela nunca tinha se sentido tão viva. A vida que Maria sempre sonhou parecia ao alcance de suas mãos. O medo que antes a consumia agora tinha sido transformado em um combustível doce de luta e propósito. Ao seu lado, Laura e Tiago seguravam as mãos dela, um vínculo formado não apenas pela amizade, mas por uma fé inquebrantável na mudança. Enquanto a temperatura da cena aumentava, Maria sabia que o dia do verdadeiro renascimento havia chegado. Rodrigues poderia ser poderoso, mas a união daquelas vozes, a determinação de pessoas que lutam por seus direitos, era mais poderosa do que qualquer bilhão em uma conta bancária. Eles estavam prestes a escrever uma nova história, onde a verdade finalmente prevaleceria e ninguém ficaria sem voz. E assim, mesmo sob a pressão da tempestade, um novo amanhecer surgia no horizonte. Maria ainda não sabia o que o futuro reservaria, mas uma coisa estava clara. A luta só havia começado, e ela estava determinada a liderá-la. Agora é sua vez de agitar a vida de quem está esperando uma mudança. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma história exclusiva. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos como esse. Comente como você se sentiu com o desfecho dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Se você é um verdadeiro fã, é hora de mostrar seu apoio e unir nossas vozes.